Se tu tá tentando aprender inglês sozinho, do zero, e ainda não sabe utilizar a inteligência artificial, tu tá jogando horas da tua vida no lixo. Mas peraí, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu não tô falando sobre utilizar a inteligência artificial pra pedir tradução pro chat GPT. O que eu tô falando aqui é sobre criar um sistema que vai te ajudar a aprender inglês sozinho todo dia da tua casa. E hoje eu vou te dar um guia de 9 passos dividido em 3 pilares principais pra transformar a IA no teu professor de inglês particular, do zero até a fala. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pega o teu bloco de anotação porque o nosso guia começa agora. Bom, vamos lá. Primeiro tu vai prestar atenção no nosso arsenal. Aqui do lado a gente tem todas as plataformas de inteligência artificial que tu vai utilizar no nosso guia hoje. E acredita em mim, elas são as únicas que tu precisa utilizar se tu quiser aprender inglês. Então a primeira plataforma que a gente vai utilizar aqui vai ser o Notebook LM. E ele vai funcionar como o nosso criador e organizador de conteúdo de estudo. Ele vai ser basicamente o cérebro que vai criar todo o conteúdo que tu precisa no teu guia de estudos personalizado. A segunda ferramenta do nosso arsenal de IA vai ser o Google Gemini. E ele vai funcionar como se fosse o nosso operador e corretor. Ele vai ler os conteúdos que tu vai criar com o Notebook LM e vai te ajudar a treinar a tua escrita e leitura a partir desses conteúdos. E o terceiro, e não menos importante, o Google AI Studio. Esse aqui vai ser o teu treinador de campo de batalha especializado no teu speaking, na prática de conversação. Estamos entendidos até aqui? Então agora a gente vai pro passo number 1. Tá, agora a gente vai começar utilizando o Notebook LM. Tu pode acessar ele se tu quiser do teu computador ou também do teu celular, do tablet, tanto faz. Se tu for baixar ele pelo teu celular, é só tu acessar a tua loja de aplicativos e procurar por Notebook LM. Você escreve Notebook LM. E se tu for acessar pelo computador, é só acessar notebooklm.google.com. Tá, olha só. Alimentando a máquina que vai ser o Notebook LM. O ponto mais importante que tu tem que entender aqui é o seguinte: tu vai precisar ter algum conteúdo para alimentar o Notebook LM. Pode ser um texto que tu copiou, algum PDF de algum livro que tu utilize, algum curso, pode ser um vídeo, o link do YouTube, qualquer coisa que tu queira utilizar para estudar inglês. Então deixa eu te mostrar aqui. Essa daqui é a home, é a página principal do Notebook LM. Quando tu acessar aqui pela primeira vez, não vai ter nenhum caderno. Eu já tenho alguns que eu criei aqui com base em conteúdos diferentes. Então a gente vai começar por esse daqui, ó, Guia de Estudos Inglês Nível Básico. E aí o primeiro passo que tu vai realizar nesse momento aqui é vir aqui no adicionar fontes. E aí, olha só, tu vai ter todas essas opções aqui. No caso, o que eu fiz? Eu simplesmente cliquei em enviar arquivos e aí eu subi esse PDF que eu criei aqui com base no meu curso de nível básico, que é o Starting Point. Inclusive, esse guia vai estar nos anexos aqui na descrição desse vídeo. Então, se tu quiser baixar ele para fazer esse mesmo teste no teu Notebook LM, fique à vontade. E aí, quando ele sobe esse arquivo, o que acontece? Ele vai ler, vai interpretar tudo que tá aqui e aí a gente vai começar a trabalhar a partir dessa aba aqui do Studio. Se a tua versão tiver em inglês, vai estar aqui como Studio. Depois que tu tiver feito o upload, depois que tu tiver subido aquele conteúdo que tu quer utilizar como base para tu estudar, o que a gente precisa fazer é se familiarizar com todas essas ferramentas aqui. Porque a partir de cada uma dessas ferramentas aqui, tu vai conseguir criar conteúdos diferentes. Então aqui a gente pode criar quizzes, que são exercícios de perguntas, infográficos, pode criar slides de apresentação mais visuais, pode criar vídeos, flashcards para te ajudar na memorização, que eu sei que tem muita gente que adora isso daqui. E um dos mais importantes que é esse Audio Overview, que é pra tu criar podcasts em cima desse conteúdo que tu subiu pro Notebook LM. Tá, mas Rodrigo, e se eu quiser colocar algum prompt, se eu quiser fazer algum pedido mais específico pro Notebook LM, como é que eu faço isso? Tu vai vir aqui nessa barra aqui embaixo e aqui é a área onde tu vai colocar o prompt. Que inclusive esse vai ser o nosso point number 2. Se tu quiser, agora é o momento pra tirar um screenshot desse prompt. A gente vai utilizar esse prompt aqui, extraia as palavras mais importantes deste material e cria um resumo simples em inglês focado em iniciantes sem tradução literal. Por que eu tô colocando sem tradução literal? Você já acompanha aqui o canal há algum tempo, eu não preciso explicar, né? Então tá, copiamos esse prompt e aí olha só, vou colocar aqui, ó, certo? Colei, enviei. E agora ele começa a processar. E aí rapidamente já tá aqui o resumo desse conteúdo. Palavras-chave extraídas, the basics, demonstratives, todos os conteúdos principais já estão todos aqui divididos por tópicos para tu poder começar a estudar. Tá, muito bem, isso aqui é tudo muito lindo, muito bonito, mas eu quero que a gente trabalhe nessas partes aqui do lado também. E agora sim a gente vai começar a falar sobre o point number 3, que é o nosso laboratório de áudio. E essa é uma das funções que mais me fazem gostar tanto do Notebook LM, porque eu simplesmente não vi isso daqui em nenhuma outra plataforma de inteligência artificial até o momento. Basicamente, o que tu vai fazer? Tu vai clicar aqui nesse Audio Overview. A gente pode clicar nessa setinha aqui do lado, não diretamente no botão, tá? Quando a gente clica aqui do lado, a gente vai poder
poder escolher o tipo de podcast, o quão longo a gente quer que esse podcast seja e o tipo de podcast que a gente quer também. Se a gente quiser um resumo, vamos clicar aqui no brief. Se a gente quiser um deep dive, algo mais longo, mais detalhado, clicamos nessa opção. Um podcast de crítica, um debate, no problem. Vou deixar ele marcado como um brief. E aqui, isso aqui inclusive é uma função nova que não tinha antes. Ele vai te sugerindo alguns prompts que tu pode colocar para ele adaptar melhor esse podcast para o teu objetivo em específico. Então, digamos que tu queira focar mais em exemplos práticos. A gente só clica aqui e ele já adiciona o prompt. Eu quero que seja mais foco no basicão. Clicamos aqui, Beginner Focus. E aí é só clicar aqui no Generate que ele vai começar a gerar esse podcast. Por que eu não vou fazer isso aqui agora? Porque eu já gerei um. Temos aqui um Deep Dive. Vamos clicar aqui nele. You know when you're first learning a language and you sound less like a real person and more like a malfunctioning robot? Oh, yeah. Então tá vendo, ó, ele criou um podcast, tem duas pessoas conversando, podcast ali de 5 minutos, mas tem uma outra coisa que é super importante e bacana, além disso daqui, que eu sempre falo isso pra todo mundo. É ótimo tu escutar podcasts pra melhorar o teu listening, a tua compreensão auditiva. Mas aqui com o Notebook LM, além de tu poder criar podcasts específicos pro conteúdo que tu quiser utilizar pra estudar inglês, tu também pode tornar esses podcasts interativos, ou seja, tu pode escutar eles e além disso, tu pode interagir, se meter no meio da conversa. Como é que a gente faz isso? Clicando nessa opção aqui do Interactive Mode. Eu vou clicar nela aqui agora, só que eu já quero deixar uma coisa bem clara. Eu já tinha mostrado essa função em outros vídeos cobrindo o Notebook LM, só que essa opção aqui em específica do Interactive Mode, eu ouvi muita gente falar nos comentários dos outros vídeos que não estava aparecendo para elas. Então, eu não sei se isso aqui é o Google que tá definindo para quem que eles querem liberar, se tem que ter algum requisito da conta, enfim. Mas aqui tá aparecendo para mim, então eu quero mostrar isso para vocês, alright? Ó, clicamos aqui no Interactive Mode, damos o play. You know when you're first learning a language and you sound less like a real person and more like a malfunctioning robot? Oh, yeah. Like, hello, I am fine. Right. It's incredibly frustrating. I mean, your actual life is full of motion and detail, but you're just stuck speaking in these... Oh, hey there, what's up? Hey, what's up? My name is Rodrigo, and yeah, I think that speaking like a robot saying, "Hi, how are you? I'm fine, thanks." This is what schools do very often, but it doesn't quite reflect what the real world communication, the way it happens, yeah? Rodrigo, it is so great to have you chiming in with us today. You're exactly right. That rehearsed classroom English often feels like a scripted performance. It's like you're learning to pass a test rather than actually connecting with people. What's fascinating here is that the real world doesn't follow a script. Exactly. Vou pausar aqui, porque eu quero que tu teste isso em casa, porque eu posso simplesmente ficar aqui conversando por horas com esses dois hosts desse podcast, mas isso aqui eu acho que é uma ferramenta simplesmente maravilhosa pra tu treinar o teu listening, treinar o teu speaking, lembrando sempre, o robô não te julga, então não fica com esse receio de falar errado, não tem problema, a gente precisa começar errado pra um dia conseguir acertar. Não mire para a perfeição, se concentre em aprender as coisas aos pouquinhos, good? E essa foi só uma funcionalidade do Audio Overview para tu treinar com o podcast. E aqui tem várias outras funções do Notebook LM, quero só mostrar uma outra aqui que eu criei, que é essa daqui do Mind Map, que ela é muito legal para quem gosta de aprender as coisas visualmente. Eu já criei um aqui, olha só, o que ele vai fazer? Ele vai basicamente pegar aquele conteúdo que tu subiu ali e ele vai criar um mapa mental com todos os conteúdos. Ó, então isso aqui é maravilhoso, tu pode baixar depois para deixar organizado de alguma forma, e aí conforme tu vai clicando em cada uma dessas opções aqui, ó, se eu clicar aqui no Articles, A, N and The, ele vai puxar aqui no meio toda uma explanation pra isso. Então, por isso que eu sempre falo, o Notebook LM pra mim é simplesmente essencial, é básico, fundamental se tu quiser utilizar a inteligência artificial pra aprender inglês. Aqui temos algumas funções. Tem várias outras, não vou mostrar todas aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo completo já falando sobre todas as funcionalidades sobre o Notebook LM, inclusive a integração que ele tem agora com o Gemini. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e uma imagem aqui embaixo, caso tu queira pesquisar pelo vídeo. Eu tenho certeza que tu vai tirar o máximo de proveito dessa plataforma. Pretty good, pretty great. Então, olha só, esse aqui é o nosso pilar número 1, com base no Notebook LM. Inclusive, eu te convido a explorar as outras ferramentas que estão disponíveis ali. Eu só não vou cobrir todas, porque como eu já falei, eu tenho outros vídeos mais detalhados sobre o Notebook LM aqui no canal. E aqui a grande intenção é que tu entenda como é que ele vai funcionar nessa dinâmica para tu aprender inglês sozinho utilizando a IA. Vai ser o nosso cérebro, vai ser o nosso criador de conteúdo. Great? E agora, depois de a gente ter explorado toda essa primeira parte, esse primeiro pilar com o Notebook LM, eu quero que tu pause tudo e preste atenção no que eu tenho para te falar. Estou te ensinando aqui como é que utiliza o Notebook LM. Good? Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando tu terminar de assistir esse vídeo aqui, o que é que tu vai subir no Notebook LM?
Tu vai subir algum livro de gramática inteiro? Tu vai pegar algum artigo de algum jornal? Tu vai botar algum link de vídeo do YouTube? Porque se tu sentar na frente do Notebook LM sem saber o que estudar, sem um cronograma lógico de conteúdos, tu vai ficar pedindo e criando conteúdo de estudo aleatório na IA e vai desistir depois de uma semana. Não, menos de uma semana. E é por isso que aprender inglês do zero de forma autodidata, sem nenhum guia, sem nenhum norte, pode ser tão frustrante. E é justamente para facilitar a tua vida, para te dar esse mapa cronológico de o que estudar a cada dia, te ajudando a desenvolver o pensamento em inglês e sem depender de tradução, que eu criei o Starting Point. Aqui tu vai aprender comigo absolutamente tudo o que tu precisa saber para formar a tua base no inglês. Desde os principais sons que tu utiliza no inglês lá a partir do alphabet. Sim, a gente aprende sobre verb to be, there is, there are, question words, como tu expressar ideias no presente, fala sobre hábitos, coisas que tu faz no teu dia a dia, até falando sobre o future. E mais uma coisa, o Starting Point também conta com um certificado de conclusão. Então, se tu quiser conhecer o meu curso de inglês de nível básico, é só acessar englishdrops.academy ou o link aqui na descrição. E por que eu tô trazendo tudo isso? Porque tu pode muito bem aprender comigo através das aulas que eu passo no Starting Point e pegar todo esse conteúdo e utilizar ele dentro do Notebook LM grátis, sem ter que pagar nada mais por isso, para enriquecer ainda mais a tua rotina de estudos. Então, se tu ainda tem uma base meio bamba no idioma ou não sabe absolutamente nada de inglês, coloca isso sempre na tua cabeça. Base sólida primeiro, aceleração digital com IA depois. Terminado o pilar number 1, vamos para o pilar number 2 com o Gemini. Bom, como eu tinha falado antes, o Gemini ele não vai ser o nosso gerador de conteúdo, isso vai ficar com o Notebook LM. A gente vai utilizar o Gemini para ser o nosso operador e corretor, que vai ser basicamente para ajudar a gente a trabalhar aqueles conteúdos que a gente criou com o Notebook LM. E eu quero que tu faça uma outra pausa aqui para tirar um screenshot desse prompt aqui, porque a gente vai utilizar ele agora no Gemini. Para acessar o Gemini é muito simples, é só tu acessar gemini.google.com ou baixar o aplicativo aí na Play Store ou na App Store. Agora a gente vai colar esse prompt aqui, só que a mágica acontece aqui. A gente vem aqui nesse ícone do Add Files e a gente tem essa opção aqui de integrar o conteúdo do Notebook LM. Só que, for God's sake, tu tem que fazer uma coisa antes, tá? Tu tem que ter certeza que o teu Gemini e o teu Notebook LM estão conectados, estão logados na mesma conta, porque senão ele não vai conseguir visualizar os notebooks que tu criou. Bom, clicamos aqui e aí ele vai mostrar todos esses notebooks que, olha só, são exatamente os notebooks que eu tenho criados aqui na minha conta no Notebook LM. Bom, qual que a gente estava utilizando? Esse guia de estudos aqui, inglês nível básico. Clicamos nele, Add. Agora a gente pega esse prompt e colamos nele aqui. Enviamos e é só esperar ele processar. E aí, olha só, ele já criou um quiz aqui pra gente. Qual o principal objetivo do módulo à base de tudo? Criar uma base sólida e aí ele já vai te dando ali a resposta correta, tu pode seguir pra próxima. Qual o tempo verbal o guia indica que será utilizado para falar sobre a sua rotina? Obviamente, esse daqui é o Simple Present. Enfim, isso aqui é só um dos exemplos dos vários usos que tu pode fazer dessa integração do Gemini com o Notebook LM. E tem uma coisa que eu preciso enfatizar demais aqui. Esse prompt, eu criei ele, tu pode utilizar, mas tu pode adaptar ele para fazer 10, 20 mil perguntas se tu quiser. E não precisa ser exatamente uma pergunta, tu precisa ser criativo para otimizar a tua rotina de estudos. Porque um prompt nada mais é que um comando, tu tá pedindo algo para a inteligência artificial. Então, seja criativo nesse aspecto. Bom, já vimos aqui uma forma de utilizar essa integração do Gemini com o Notebook LM. E agora a gente vai pro nosso passo number 5, que é o descomplicador de gramática. E aí nós temos mais um prompt aqui que, se tu quiser, tu pode tirar um screenshot para utilizar ele e já praticar o teu inglês hoje. O prompt é esse daqui. Eu errei essa frase. Me explique a regra gramatical como se eu tivesse 10 anos de idade, usando analogias simples sem traduzir literalmente. Aí digamos que eu coloque uma frase errada. I have 35 years old. Coloquei ali embaixo. Envio pro Gemini e aí ele vai te dar toda a explanation do porquê que aquilo ali tava errado. Tá te dando o exemplo aqui, ó, do que tá errado, que foi escrito, o que tá certo. Inclusive, ele tá dando até a opção com a contraction, que eu super recomendo que tu sempre utilize as contractions, porque isso daqui é o que o pessoal costuma mais utilizar quando tá se comunicando no dia a dia. Então, assim, ó, ajuda demais. A gente tem uma infinidade de usos pra inteligência artificial. Tu não sabe por onde começar, eu estou te dando o caminho da
das pedras. Tá, mas além disso, o que mais que dá pra gente fazer aqui com o Gemini? Vamos ao point number 6. O treino de escrita guiada. E aqui tem mais um comando pra tu utilizar com o Gemini. Avalie minhas frases, corrija meus erros, explique o porquê e me dê uma versão que soe natural como um nativo falaria. Tudo em inglês simples, sem traduzir literalmente. E aí, assim, por que eu tô colocando aqui tudo em inglês simples, né? Porque esse daqui é um guia pra quem quer começar a estudar inglês do zero. Ou seja, estou assumindo que tu que está assistindo não tenha o inglês tão bem desenvolvido assim. Mas tu também pode muito bem adaptar isso aqui pro teu nível de inglês. Botar ali um B1, B2. Todo mundo pode utilizar esse guia aqui pra aprender inglês e desenvolver, melhorar sua rotina de estudos, independente de qual nível tu esteja. Coloquei duas frases aqui erradas de propósito, né? Have a dog in the house and she have nice shoes. Aí eu coloco esse prompt que eu acabei de mostrar ali, né? Enviamos pra ele e olha só, ele já está dando tudo aqui in English, which is perfect. That's very, very good. Ó, have a dog in the house. The mistake in English, we cannot start a sentence with the verb to have to describe a fact. The verb always needs a driver, a subject, to tell us who has the dog. O brasileiro costuma muito utilizar, né, tradução literal pensando do português pro inglês diretamente, e aí utiliza o verbo ter da mesma forma que a gente utiliza do português no inglês, só que muitas vezes isso não funciona. A gente não utiliza o verbo ter pra falar sobre existência de pessoas e objetos in English, tá? Então ele tá dando toda a explanation aqui. E aí na number 2, ó, she have nice shoes. The mistake, the verb is in the wrong format for the person you are talking about. Que nesse caso aqui, terceira pessoa, he, she, it, a gente vai ter que conjugar utilizando has. Esse seria o correto nessa affirmative sentence. E essa é uma outra forma que tu tens de utilizar o Gemini para melhorar o teu English every single day. Tá me acompanhando até aqui? Tá muito difícil? Tá fácil? Como é que tá? Quero saber. Bom, então agora que tu aprendeu como fazer o Gemini virar o teu corretor pessoal, teu coach de escrita em English, eu preciso te dar um alerta máximo. Que isso tá bem conectado com essa explicação que eu tava dando agora em relação ao pensar em português, que a gente tenta trazer isso muito pro inglês quando a gente tá no comecinho ou até em níveis intermediários do idioma. Porque se tu fica traduzindo palavra por palavra na tua cabeça, tentando achar equivalências a todo momento do inglês pro português e vice-versa, tu tá simplesmente envenenando a tua fluência. Vai ser praticamente impossível tu ser fluente em inglês em algum momento da tua vida desse jeito. E o pior de tudo é que a inteligência artificial não vai consertar isso pra ti. É o que eu sempre digo, a tradução mental e a tradução literal são âncoras que destroem o teu tempo de resposta em uma conversação normal em inglês. Quando eu tô falando contigo aqui agora em português, não tem nenhum intermédio. Tu tá pensando direto no idioma. Por que isso não acontece em inglês também? Então, se tu sofre com a tradução a todo momento que tu quer te comunicar, escrever ou falar alguma coisa em inglês, tu precisa conhecer o desafio de Strava. Porque em 7 dias eu vou te mostrar absolutamente tudo que tu precisa saber sobre como desenvolver o pensamento em inglês, como aprender a pensar em inglês e largar totalmente as bengalas da tradução. Mas, Rodrigo, que balela é essa? Aprender a pensar em inglês em 7 dias? Que palhaçada! Olha, eu ensino inglês especificamente para brasileiros há mais de 12 anos. E eu criei esse desafio aqui justamente para desmistificar esse processo. Porque não é uma coisa tão complicada assim. E o melhor de tudo, ele custa só R$19,90. Então participa do desafio e se tu não curtir, achar que ele não fez nenhuma diferença na tua vida, pede o reembolso que o valor vai ser estornado pra ti automaticamente. Já teve mais de 1000 pessoas que já participaram desse desafio e hoje encaram o inglês de uma forma totalmente diferente e muito mais natural. Se tu também quiser fazer parte do desafio, é só acessar o primeiro link aqui da descrição ou acessar EnglishDrops.academy. Limpou tua mente da tradução? Espero que sim, porque agora é hora de ir para o pilar number 3. Aqui está o início do nosso campo de batalha, o pilar number 3, com o Google AI Studio. O simulador de pressão. Tem duas opções nesse caso aqui. Tu pode pegar e copiar esse prompt, ou tu pode tentar falar ele também. E aí, como é que vai funcionar? A gente vai vir aqui no Google AI Studio. Ponto importante, Google AI Studio não tem aplicativo, ele não tem versão para celular. Tu até pode acessar pelo celular, mas daí precisa ser pelo navegador. Mas eu recomendo mesmo que, se tu tiver um computador disponível, utilize o teu computador. Para acessar ele, cair diretamente nessa página aqui, que é a página que realmente importa, é muito fácil. É só acessar aistudio.google.com/live. Falei que eu pronuncio em português aqui para não ter problema de tu errar. Muito bem, chegamos nessa parte aqui, e aí o que é que vai acontecer? A gente tem algumas opções, mas a gente vai focar aqui somente nessa daqui, que é o Talk. E quando a gente clicar aqui, tu vai precisar liberar o acesso ao teu microfone, alright? Hey there, welcome to Coffee Central. What can I get started for you today? I just want a straight black coffee, no sugar, please. Got it. One straight black coffee, no sugar. Small, medium, or large for that? Today I want a medium, please. Medium black coffee coming right up. Anything else with that? Like a pastry? Yeah, do you have like a croissant, a chocolate croissant?
We do. Fresh chocolate croissants in the display case. Want one of those warmed up? Yeah, sure. All right. 1 medium black coffee and a warmed chocolate croissant. That'll be all for you then? E aqui eu acabei de simular uma conversa como se eu estivesse em um coffee shop. Pedi meu black coffee com meu chocolate croissant e estou praticando o meu speaking. Claro que isso daqui é apenas uma das situações. Isso aqui a gente chama de quê? De roleplay practice, que é quando tu simula uma situação de vida real. Vai viajar, vai lá passar por uma imigração no aeroporto, não sabe o que falar, adapta esse prompt aqui pra essa situação. Vai passar por uma entrevista de emprego, dá pra treinar isso aqui também, dá pra treinar o que tu quiser. E um dos pontos que eu mais gosto aqui do Google AI Studio é que se tu pedir pra ele corrigir a tua pronúncia, ele vai fazer isso. De novo, é só tu adaptar isso ali nos prompts. E por que eu recomendo tanto o Google AI Studio pra essa prática de pronúncia aqui, de speaking practice? Porque de todas as inteligências artificiais que eu já testei agora, e eu já testei várias, só tem duas que eu realmente recomendo pra tu praticar o teu speaking, que é o Google AI Studio. Ele tem um modelo de inteligência artificial que agora é o Gemini 3.1, que ele é extremamente fidedigno, ele identifica todos os padrões da tua fala e ele realmente consegue te ajudar de uma forma que faz sentido. E depois também tem o Sesame AI, que também já tem vídeo aqui no canal sobre ele. Só que a diferença do Sesame AI pro Google AI Studio é que lá no Sesame tu não consegue digitar as coisas, ele é só pra speaking. E ele soa ainda mais natural nas conversas do que o Google AI Studio. Só que lá ele não é tão bom pra fazer essa prática de correção de pronúncia. Pra esse tipo de prática, aí eu recomendo mais o Google AI Studio, mas tenha essas duas IAs em mente se o teu foco é praticar o teu speaking. Bom, e como eu tava falando sobre feedback de pronúncia, correção de pronúncia, isso é justamente o que a gente vai ver agora no point number 8. E aqui está o outro prompt que a gente pode testar. Faça uma análise severa da minha pronúncia e dos meus erros gramaticais durante o nosso diálogo. Vou copiar aqui, e aí eu vou só atualizar aqui pra gente começar uma conversa nova. E aí eu vou falar umas frases aqui erradas, com a pronúncia errada, até com alguns erros gramaticais, só pra tu ver como é que ele vai corrigir. Ligamos o nosso microfone. I can certainly do that. I will pay close attention to your pronunciation and grammar and point out any mistakes you make with very direct feedback. Are you ready to begin? What would you like to talk about? Okay, I heard that she did studied English yesterday. Okay, I've spotted 2 grammatical errors there. First, you don't need both did and studied in the same sentence. You should say, I heard she studied English yesterday. Or, for emphasis, I heard she did study English yesterday. Second, you dropped the word English right after studied. Can you try restating it with those corrections? I heard she studied English yesterday. That's grammatically correct now. Your pronunciation was also clear. Shall we continue with the conversation? What's next on your mind? Ele corrigiu exatamente o que precisava ser corrigido. E a gente pode ficar testando isso daqui pro resto da vida, não tem limite. Bom, eu não sei como é que isso tá sendo pra ti até agora, mas eu tô tentando concentrar aqui algumas formas práticas de tu utilizar todas essas plataformas de IA pra tu melhorar o teu inglês todo dia sozinho. E agora a gente vai chegar num ponto muito importante que vai te ajudar meio que como um todo em relação a todas essas práticas e essas integrações entre essas diferentes IAs. Automação, porque tu pode automatizar muitos desses processos. E convenhamos, né? Eu acabei de te entregar aqui o mapa completo para tu criar o teu ecossistema de inteligência artificial para tu praticar o teu inglês. De graça. Só que aqui eu tô te mostrando só alguns exemplos. Se tu quiser aprender ainda mais a fundo como utilizar qualquer plataforma de inteligência artificial para especificamente melhorar o teu speaking, porque eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles de muita gente que quer aprender inglês como segundo idioma, a trava na hora de falar, eu já deixei várias simulações prontas e eu também te ensino a como tu criar os teus próprios prompts para treinar o teu speaking com qualquer plataforma de inteligência artificial lá no English Drops Academy AI Speaking Lab. Aqui eu vou te passar um prompt mestre que vai fazer um nivelamento do teu inglês, que vai te ajudar a melhorar a tua prática de speaking utilizando a inteligência artificial para que tu consiga melhorar a tua fala como um todo para cenários reais, com gente real. Te passo todos os tutoriais aqui de como tu utilizar o ChatGPT e o Gemini, mas isso vai servir também para outras IAs. E o módulo 3 já vem aqui com vários cenários para tu poder simular essas conversations. Então, se tu quiser conhecer um pouquinho mais, é só acessar os links aqui na descrição ou acessar englishdrops.academy. Bom, então se essa aula virou algum tipo de chave na tua cabeça, ou se tu aprendeu algo, por mínimo que seja nesse vídeo de hoje, não esquece de smash like aqui no vídeo e já aproveita para te inscrever no canal do English Drops, porque toda semana tem vídeo novo e lives toda sexta-feira. E para garantir que tu vai conseguir ficar fluente em inglês por conta própria, tu vai precisar aprender a técnica milenar que eu te ensino nesse vídeo aqui do lado.
errado. Dá uma olhadinha nele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. I hope you enjoyed the video. I'll catch you guys in the next one, and as always, happy English learning.